Salve quebrada! Nós somos o coletivo Ciranda da Paz, uma organização comunitária feita da comunidade pela comunidade do Jardim Nossa Senhora da Paz, onde todos conhecem como a favela da Brataque. Lutamos para que nossos direitos sejam garantidos, como o acesso à arte, à cultura, lazer, saúde, assistência social e também moradia. Nós fomos contemplados pelo PROMIC, Programa Municipal de Incentivo à Cultura, para realizar a nossa terceira temporada do podcast Vozes da Comunidade, onde iremos entrevistar e escutar moradores de outras periferias. Para a série deste mês, iremos escutar as histórias do Flores do Campo, bairro localizado na zona norte de Londrina. Eu sou a Bruna Moura, psicóloga e cogestora do coletivo Ciranda da Paz, e ao meu lado está Isabelle Ramos, estudante de jornalismo e também cogestora do coletivo Ciranda da Paz. Eu vou atualizar um pouco as pessoas que não conhecem o bairro Flores do Campo, né? O bairro Flores do Campo era um empreendimento do programa federal Minha Casa Minha Vida, que foi assinado em 2013 e tinha previsão de entrega em janeiro de 2015, mas isso não aconteceu. Além disso, a obra foi paralisada em diversos momentos. Até 2016, o empreendimento não havia sido entregue. As casas não estavam totalmente prontas, porém algumas, a maioria, davam para ser habitadas. Sim. Foi nesse contexto que o residencial começou a ser habitado e ocupado. De acordo com a Prefeitura de Londrina, os imóveis seriam para famílias cadastradas na Coab, com até 3 salários mínimos. Seriam construídas 1.218 unidades, entre casas geminadas, isoladas, sobrepostas e apartamentos. Segundo o site da Caixa Econômica Federal, a obra receberia investimentos de 82,8 milhões, sendo 77,9 milhões com o recurso do Fundo de Arrendamento Residencial. Até hoje as obras não foram retomadas, E as pessoas que ocuparam continuam morando nesse local. Sim. Hoje, galera, a gente está com 2 convidados maravilhosos, 2 lideranças. O nosso primeiro convidado é o Wagner. Ele tem 34 anos, mora desde o início aqui no Flores, casado, tem 2 filhas e... 3 filhas. 3 filhas, perdão. E a articulação dele é externa ao bairro. Por um outro lado, a nossa segunda convidada, mas não menos importante, é a Silvana da Silva Felipe Mariano, falei certo? Ela é do lar, tem 5 filhas, residem aqui 2, e a articulação da Silvana é mais focada para o bairro, Sim. Articulações internas. Por isso que nós pensamos em juntar essas 2 figuras públicas do Flores para somar no nosso podcast. Sim. Uhum. Eu acho que, para começar, assim, eu gostaria, que vocês falassem um pouco sobre vocês, o que vocês trabalham, como que foi vocês chegarem no Flores do Campo. Aí vocês podem de cada vez, assim, quem quer começar? Pode falar. Claro. Vai, Wagner. Pode falar. Ok. Fala, galera, beleza? Meu nome é Wagner, como já foi dito. Assim, eu cheguei no Flores do Campo no começo. O pessoal ocupou no domingo e eu entrei... Não, o pessoal ocupou na sexta e eu entrei no domingo. Uhum. Então, assim, eu não entrei no começo mesmo, para dizer assim, propriamente dito, no primeiro dia, depois de 2 dias eu entrei, mas participei de todas as coisas que aconteceram no Flores do Campo até hoje, Fui bem participativo, Assim como o Binho também. Assim, eu vim morar no Flores, eu fiquei sabendo de boca a boca, comentários. Que tem um pessoal ocupando Flores do Campo lá, as obras que estavam paradas há mais de 1 ano e tal. Aí eu achei nisso uma oportunidade, porque eu estava pagando aluguel e saí do aluguel, fui morar na casa do meu pai, uma casa de 2 cômodos, eu, minha esposa e uma filha na época.
E uma casa de 2 cômodos para morar o meu pai, a esposa dele, mais eu, minha esposa e uma filha, muito pequena, né? Eu tava dormindo na cozinha, que era uma cozinha e sala junto. Então a gente achou no Flores do Campo uma oportunidade. E aí eu vim pra cá, olhei, na verdade, como tinha muita gente sabendo, quando eu cheguei aqui estava muito cheio, as casas estavam todas ocupadas. O que eu achei foi uma casa lá no fundo do Flores do Campo, vocês vão ver na imagem depois, uma imagem aérea que foi feita, lá no fundo do Flores do Campo, uma casa que não tinha cobertura, na verdade são apartamentos, é uma casa embaixo e outra em cima, então são 2 famílias que moram em cada unidade. E aí eu fui morar nessa casinha que não tinha porta, não tinha janela, eu, minha esposa e minha filha, que na época, a Gabriele, que na época era bem novinha, e aí eu nessa casa, sem porta, sem janela, a gente colocou tapumes na porta e na janela, né, para eventuais problemas que poderia acontecer. E para mim que lá foi para mim, tipo assim, foi uma alegria, porque a gente estava morando de favor numa casa, e a gente chegar numa casa, a gente veio com muita esperança para cá, na verdade. A gente ocupou porque estava parado as obras aqui e não saía, não andava, né, Silvana? Sim. As obras totalmente paradas, e a gente ocupou por isso. E aí, eu tô há já 7 anos, né, Binho? Vai para 7 anos? Vai para 7 anos agora. Eu era vizinho do Binho no começo. Eu ajudei a fazer bastante instalação de energia, porque a energia, a água, isso tudo foi a gente que fez, né? Nada do poder público. Nenhuma melhoria que foi feita no bairro foi através do poder público. Sempre foi a comunidade do Flores do Campo. Quanto à questão de água, foi puxado no bairro vizinho. A energia que a gente tem um transformador para a comunidade inteira. Então, isso eventualmente ocorre vários problemas. E aí puxei energia lá para baixo, em várias casas, não só para mim, porque como a gente é uma comunidade, ajudei bastante pessoas. As pessoas me ajudaram também, né? A gente chegou sem nada, a gente colocou um colchão lá para dormir, para pelo menos segurar a casa de início, assim, para a gente ir trazendo as nossas coisinhas assim, mais pessoais, como roupas, essas coisas. Então, é isso, de início é isso. Aí... Antes da Silvana falar, né, só gostaria de saber um pouquinho como que foi esse processo, como que você ficou sabendo, assim, sabe me dizer quem organizou isso, tipo, nossa, vamos para o Flores do Campo, ou não tem a primeira pessoa que teve essa ideia, ninguém sabe quem é? Na verdade, como eu falei na entrevista do BIM, como eu dei uma terra interrompida nele, falei que isso foi uma ação política, na verdade. No começo foi uma ação política, né? Com alguns vereadores né? Foi uma ação política. Mas as pessoas vieram porque não tinha lugar para morar, não poderia pagar aluguel, então as pessoas veio morar por isso, mas foi uma ação política, eu sempre falo. Muita gente já estava... Se você quiser chegar para falar aqui... E quando parou as obras, as pessoas vinham ver como estava. Aí a pessoa foi ver e estava abandonada. Aí começou a circular, estava abandonada. Agora já tinha selecionado as famílias que iam morar aqui. Tem que contextualizar o que ele disse, Bruno? O Binho comentou que já tinha pessoas selecionadas para habitar aqui. Então, foi através desse contato que as pessoas já sabiam que iriam morar aqui. Só que o nome da primeira pessoa ninguém sabe ainda. Sabe que foi uma luta popular, né? Isso, é verdade. Na verdade, eu morei um tempo com meu avô. E meu avô foi selecionado para morar aqui no Flores do Campo. Ele foi selecionado. Quando ficassem prontas as obras e tal, meu avô viria morar aqui. Então, saber que existia o Flores do Campo, eu já sabia. Né? Eu sabia que existia o Flores do Campo, que estava em obra, e a gente estava esperando concluir as obras para a gente poder ir, porque eu viria morar junto com o meu avô. Só que nesse meio tempo, meu avô faleceu. E eu fiquei de fora, né? Porque... sendo que ele a casa seria para ele, não para mim.
Então, daí eu fiquei de fora. Mas o que como a gente ficou sabendo mesmo foi pelo boca a boca, né? Uma pessoa fala para um, que fala para outro, e assim vai. Nas mídias, não. Sim. Nas mídias não muita coisa, mas boca a boca mesmo. Uhum. Você falou sobre ser uma ação política, né? Nesse caso, né, sem citar nomes, foi algo que alguém de algum cargo deu essa ideia dessa ocupação? Foi Sim, isso? deu a ideia e acompanhou. A ideia e acompanhou. Teve no início aqui, né, Binho? Teve no início aqui, depois sumiu. Depois sumiu. Mas sim, foi uma ação política. Uhum. Compreendi. Agora vamos, né, para a parte da Silvana. Oi, meu nome é Silvana, tenho 47 anos, tenho 5 filhos, mas só 2 filhos que moram aqui, em Flores do Campo. Como que você chegou até aqui, Silvana? Eu cheguei até aqui, eu morava lá no Jardim Santa Fé, aí eu vi passando na televisão, no segundo dia já estava aqui já. Não perdeu tempo. Não perdi Isso. tempo, e estou aqui até hoje, 7 anos. Uhum. O que me trouxe aqui, porque eu fiquei viúva, né? Perdi o pai do meu filho, ele foi soterrado numa obra, vai fazer 10 anos, e a gente começou a passar dificuldade, né? Daí não consegui pagar aluguel, pagar água e luz, e falei para minhas filhas, vamos para lá. No começo elas não queriam não, eu vim, aí depois elas veio. E hoje ela tem os filhos dela, né? Tem os esposos, estamos aqui. Sim, então foi uma luta, do luto à luta, né? Nesse exatamente. contexto que você chegou até aqui. Sim. Mulheres pretas. Costumo dizer isso. Essa força é incrível. Eu sempre falo para ela que a força aqui no Flores do Campo são as mulheres. São as mulheres. Eu sou homem, é até meio estranho de dizer isso, mas é verdade. Verdade, precisa verdade. dizer. O homem precisa valorizar. Quando se isso. faz um mutirão, o que os homens levam de xingamento das mulheres aqui não é fácil, porque as mulheres, você quer que a gente vá aí fazer e tal, Verdade. porque os homens não fazem, conta a roçagem de mato, arrumar energia, arrumar água, e as mulheres estão sempre em cima. As mulheres fazem mesmo, se deixar as mulheres vai lá e coloca a mão na massa, tem até mais força que os homens. Por isso que eu sempre digo, importante a Silvana estar sempre na frente, mostrando a cara dela, porque ela é forte. Ela é forte. Fala pra ela que ela é forte. E ela tem que estar sempre em cima, mostrando a cara, porque é ela que articula as pessoas para fazer esse tipo de trabalho. Ela e o Binho agora também tá com a gente. Então, a força das mulheres aqui é muito importante no Flores do Campo. Já aproveitando esse gancho, você, Silvana, é a única mulher desse podcast agora. Sim. Você quer comentar um pouquinho da trajetória das mulheres aqui no Flores? Pode citar nome também, se você se sentir à vontade. Você fala assim das mulheres que chegaram até aqui. Das mulheres que constroem junto com você essa luta. Então, essa Ou da luta. sua própria mesmo. Sim, então, as mulheres que estão chegando agora, você quer saber, né? São muito mães solteiras, desempregadas, né? Que procuram gente. E igual eu falei, tava conversando com os meninos também, que o nosso objetivo, o meu sonho é erguer aquele barracão novamente, para ter as creches, para as mães poderem sair, para procurar serviço, né? Uhum. E a gente está chegando muito imigrantes também, né? Então, por isso que a gente também, quanto mais rápido a gente conseguisse erguer aquela creche para voltar a ter o que a gente tinha 6 anos atrás, né, Bi? A creche, né? 7. Eu acho que é o sonho de todos nós aqui, dos meninos também. E o que eu tenho que falar as mulheres aqui somos guerreiras. Porque a Galbinho falou que tem coisas que os homens não gostam de fazer, daí eu já coloco no grupo, então vamos juntar nós mulheres aí e vamos à luta. Né, Binho? Né? E falando um pouco sobre isso, né? Vocês dois são lideranças comunitárias. E da onde veio esse desejo de vocês? Ou acabou que, de repente, vocês perceberam, nossa, agora eu sou uma liderança comunitária, sabe? Então, eu e o Binho, a gente, desde o começo, a gente já participa das reuniões para fora. Na Coab, onde que precisa, a gente sempre acompanha as reuniões, né? Só uma correção. É o Wagner. Ai, Liga não, porque ela sempre... O Wagner. O Wagner. A gente sempre participou das reuniões para fora, né? Toda vez era nós, né, Binho?
Wagner. Wagner. Ai, gente. É Perdoe isso verdade, aí. sempre é a gente. Fica Mas tranquilo, assim, acontece. começou mais assim, ninguém escolheu. Eu não escolhi ser liderança. Eu até não me considero um líder, né? Não me considero um líder do Flores do Campo. Não me considero, mas as pessoas consideram a gente, né? Sim. No início aconteceu mais uma coisa espontânea. Eu tinha que participar das reuniões, tinha que estar alguém lá, e as pessoas meio que elegeram a gente, porque tem facilidade um pouco mais de conversar, de falar, né, Silvana? Aí as pessoas elegeram. Mas dizer assim que, eu me constituí líder, eu cheguei e falar, pessoal, vou representar vocês lá. Não, nunca, na verdade, nunca quis isso, né? Nunca quis. É que aconteceu. O pessoal, Wagner, você pode representar a gente e tal? Falei, eu tô aí. O que é um líder para você? Para mim, uma liderança, acima de tudo, eu acho que as pessoas precisam te respeitar, olhar você e saber que você representa aquilo que ela luta. Se você representar para ela o que você a luta que ela está lutando, se você representar isso, eu acho que isso é uma liderança, né? Aí a liderança ela não é constituída por você mesmo. Você não se diz líder e sai resolvendo as coisas. Não, eu sou o líder. Não, eu acho que a liderança as pessoas te elegem espontaneamente, né? É como foi o nosso caso, né, Silvana? No meu caso, no caso da Silvana, como eu disse, não me considero um líder, né? O meu papel é um pouco mais para fora. Eu participo de reuniões, esse grupo de trabalho. A gente tinha um grupo de trabalho montado na Coab, que tinha algumas partes, né, envolvidas. Coab, Ministério Público, Defensoria Pública da União e o Flores do Campo também, né? Só que, assim, nesse grupo de trabalho a Caixa não queria participar e tal, então tinha mais pessoas, não lembro agora para dizer, as pessoas, mais órgãos, né, públicos que participavam desse grupo de trabalho. Não vou lembrar agora para dizer, mas... Na entrevista inicial, você tinha citado a Defensoria Pública da União, a Coab, Ministério Público. Fala mais da sua parte externa. O que você já tem feito de articulações para o Flores? Assim, como eu disse, eu sou um representante do Flores. Tudo que é acordado aqui no Flores do Campo entre a gente, nas assembleias e reuniões, é repassado para o grupo de trabalho lá, né? Dá um exemplo para a gente. Por exemplo, o que a gente já conseguiu, por exemplo, de melhorias para a gente, tem a questão do ônibus escolar, né, que as crianças caminhavam 6 a 7 quilômetros para chegar à escola, e hoje elas vão de ônibus, né? Tem a questão do ônibus escolar. A gente já conseguiu o lixo, né, Binho? Mais claro. A gente conseguiu arrumar a estrada descendo. O ônibus entrava aqui, o ônibus da Grande Londrina entrava aqui, só que por acontecer muitos problemas com os ônibus, pararam de entrar, né? Então, essas são umas coisas que a gente já conseguiu estando representando Flores do Campo. Sim, da parte mais externa. Isso. E você, Silvana, o que você tem feito da parte interna, assim, do bairro? O que eu tenho feito? Ajudar as comunidades, pessoas que chegam aí, que a gente mexe com o negócio de doações, né? Que a gente não considera como uma ONG, a gente se considera como associação. Sim. E graças a Deus, muita gente liga para mim, igual hoje chegou cesta básica para algumas famílias, né? Chegou 54 cestas. Aí a gente vai na casa das pessoas que estão necessitando, que a gente já conhece, né? Pega o nome para passar para essas pessoas, né? E gratificante para mim fazer isso aí. Desde quando eu tô aqui, eu sempre fiz isso. E quando chega famílias também, a gente procurando casa, daí a gente vai dar uma atenção, leva para ver onde que tem casa vazia, né? Isso que é gratificante para mim, fazer tudo isso pelas pessoas que chegam aqui necessitando. O papel da Silvana, na verdade, que é como se fosse uma assistência social criada pelo bairro mesmo, pela comunidade. Ela assiste as pessoas. Quando a pessoa chega, ela vê
quantas crianças tem, se tem bebezinho de colo ou se é cadeirante. Aí ela vai ver qual casa que ela coloca, né? Que aí ela sabe das casas que estão vazias, ela sabe onde colocar essas pessoas, que um lugar que seja menos ruim. Eu digo menos ruim assim, porque como a comunidade ficou um tempo abandonada, não digo a comunidade, eu digo o bairro ficou um tempo abandonado, aí tem alguns lugares que estão meio precários, então tem lugares que não dá para pôr ninguém para morar. Então ela vê o melhor lugar para pôr as pessoas que chegam, né? Quanto à questão de cesta básica, quando chega a doação, ela vê essas pessoas para serem doadas também. A gente recebe doações de verduras também, né? Verdade. Tem toda semana tem um pessoal que vem doar verdura para as pessoas, e ela organiza essas coisas. Sempre na organização ela tá aí, o papel dela é muito importante nisso. Coordena a parte de doação. Ela coordena a parte de doação, que nem o Binho Silvana, disse. perdão, pode falar. Só isso. Ela disse que ela coordena a parte de doação, igual o Binho falou. Da onde que vem essas verduras que chegam aqui? Então, é o pessoal da igreja. Só que não me lembro o nome da igreja. É o pessoal da igreja. Não, tem outros pessoal também que traz também, né? Eu também não lembro o nome, que a gente nem pergunta, né? O importante é que chega. Né? O importante é que chega. Sim. Nas nossas conversas anteriores, né, nós sabemos que vocês fazem bastante reunião, né, assembleias, e até que vocês estipularam uma mensalidade, né, dos moradores, para poder fazer a manutenção do bairro. Como que vocês chegaram nisso, assim, sabe? Como que foi esse processo? Quando você diz que vocês estipularam, fica meio estranho. Na verdade, não foi a gente que estipulou esse valor. Sim. A gente sentou, conversou na assembleia com todos. Os próprios moradores decidiram esse valor, né? Mas foi votação? Alguém falou 15, vai ser 15? Como Pessoal, que o foi? que vocês acham de 15? Levanta a mão. Aí teve um pessoal que levantou a mão. Se vocês concordam? Aí o pessoal levanta a mão, concorda. É assim que a gente faz. Se não concorda, levanta a mão também, pessoal. É importante vocês levantar a mão para saber se vocês estão de acordo ou não. A gente sempre fala. Então foi em acordo, né? Claro que acontece de faltar bastante gente também, às vezes, né, nas reuniões, mas sempre em maioria, né, Binho? Sempre com maioria. A comunidade entendeu, se nós não fazer, ninguém ia fazer. Que nem o Binho falou aqui na entrevista dele também, ele tá falando agora, que a comunidade entendeu que se a gente não fazer, vai ficar parado, é a gente que tem que trabalhar. A gente tem que trabalhar, e como a gente sempre fez mesmo, nós somos a classe trabalhadora, né? É a gente que tem que fazer. Se nós não fazermos, ninguém faz. Aproximadamente quantas pessoas participam assim das reuniões, das Como elas assembleias? acontecem também, né? O Binho, você acha convocam? que cerca de 300 pessoas, bem, 300 a 400 Babado, hein? pessoas. Aonde que é feito? É feito no barracão, vocês vão ver nas imagens aí que foi colhida, as imagens, tem um barracão bem, fica quase meio que central na comunidade, e aí lá é o barracão onde a gente faz as nossas reuniões. Ele está um pouco deteriorado devido ao tempo, né? A gente tem planos de fazer umas melhorias no barracão, até porque as crianças brincam lá, e aí a gente tem medo de acontecer algum tipo de acidente, né? Sim. Mas as reuniões é feitas lá. Às vezes a gente tem dificuldade, porque às vezes é muita gente, não tem um microfone para falar, né, Binho? Às vezes. É um centro comunitário, o barracão, no nosso centro comunitário. Qualquer tipo de evento, festa das crianças é feito lá, festa Natal, as coisas sempre feitas lá. Então é no barracão. Encontro, então. Isso. Que legal. E só uma dúvida, essas reuniões, elas têm uma data certa para acontecer ou por exemplo, precisamos decidir algo sobre o barracão, aí convoca uma reunião? Assim, ela é feita mensalmente, né, Binho? Só que assim, quando surge alguma coisa que precisa ser feito imediato, a gente convoca. Aí a gente passa pelo grupo do WhatsApp. A gente tem um grupo do Flores do Campo no WhatsApp, né? Que a gente tenta colocar todos os moradores. Fica de fora alguns porque estão chegando muita gente nova, e aí a gente acaba não conseguindo colocar todo mundo, mas logo com o tempo a gente vai colocando o pessoal que vai chegando. Então a gente tem um grupo de WhatsApp aí com muita gente, e um repassa para outro. O pessoal vai ter reunião e tal, vai ter reunião. E aí a gente faz as reuniões lá.
Sim. A moradia, a gente já sabe que é um direito básico, mas que falta aqui. Como que vocês, né, entendem quais são as dificuldades, né, pela moradia aqui, as dificuldades e os avanços que vocês tiveram durante esses 7 anos? Pode os dois responderem agora. Pode repetir a pergunta? Tá. A gente sabe que a moradia é um direito básico, só que ele não é garantido. Quais foram as dificuldades e os avanços que vocês tiveram em relação à moradia? Fui mais clara, assim? O que você já teve de dificuldade para moradia? Ou quais são os avanços que vocês tiveram aqui? Por exemplo, o Binho trouxe bastante que para ter uma estrutura precisava ter água. Para ter uma estrutura precisava ter luz. Você quer complementar as coisas que o Binho já disse? Como que você entende? Eu acho que o Binho já falou bastante coisa sobre isso, né? Você quer saber sobre as dificuldades que a gente enfrentou no início e tal, quanto à questão da moradia, né? Isso. Como eu particularmente disse, né, que a minha casa não tinha porta nem janela e tal, né? Infraestrutura nenhuma, né? E eu acho que isso no geral, infraestrutura nenhuma. Mesmo Pode falar. Para você ter uma ideia, como a gente puxou a água, quando a gente chegou aqui, tinha alguns materiais de construção que estavam parados ali. Aí o que a gente fez? Pegou uns encanamentos que estavam ali e nós mesmos fomos ligar. Ninguém era encanador ou eletricista. Entendia o básico, né? A gente tinha até o eletricista assim, mas é aquele eletricista que entendia o básico. Agora a gente tem o seu Mactor, que é uma peça fundamental agora, que é o seu Mactor aqui, né? Morador do Flores do Campo há um pouco tempo aqui. Ele é eletricista e muito bom eletricista. E aí ele ajuda a gente com a questão do transformador, que a gente tem um transformador para a comunidade toda. Então, queima de cabo acontecia muito, né? E continuando o que eu estava falando para vocês da água. A água a gente puxou do bairro vizinho, o bairro Catuaí, e aí a gente teve que entrar numa espécie de cisterna, né, amigo? Como é que chama? Uma espécie de cisterna, né? E aí ela inundou e o encanamento passava por baixo. A gente mergulhou naquela água suja, né, Binho? Várias pessoas mergulhamos naquela água suja para fazer o encanamento debaixo da água. Coisa de louco isso, hein, cara? Não é para qualquer um, não. Ou de sobreviventes. A gente mergulhava, fazia o encanamento lá embaixo. Com a água turva a gente não enxergava muita coisa, fazendo encanamento debaixo da água, mergulhando. Eu sou péssimo mergulhador. Eu falo que preto não nasceu para nadar. Se ele nasceu, ele foi para correr. Preto corre muito bem, mas nadar não sei. Talvez seja por causa da melanina, não sei, porque não se damos muito bem com água, mas eu não me dou muito bem com água. Sei nadar, se eu cair não morro, mas mas aí a gente teve que mergulhar lá para poder fazer a ligação dos canos e depois fazer aquelas valetas todinha de lá do Catuaí até aqui no Flores do Campo. Ô, Binho, você acha quantos quilômetros dá até aqui de encanamento? Uns 5 quilômetros, né? Uns 5 quilômetros de encanamento que a gente fez, cavando valeta, e teve alguns... Galera, então. Foi uma galera, né, Binho? A gente... Uns 40, 50 Agora homens e mulheres, na verdade. É bom, vamos falar que tinha mulher, né, Bi, também. Sim, abrir valeta no serviço mais bruto os homens, mas as mulheres também estavam lá, também em peso também, tinha bastante mulher. Eu lembro aí que eu posso citar, eu vou citar alguns nomes assim, talvez possa esquecer de alguns, mas eu lembro da Gláucia, Silvana, lembro da Eliane, né? Isso, a Giane, Geis, eu lembro desse pessoal aí. A Josi do Bodão. Do Bodão. A esposa do Buda ali também. É o pessoal que estava no início com a gente aí, que ajudou a fazer essas melhorias e puxar o encanamento. Como eu mandei uma foto para vocês ali do encanamento nosso que pegou fogo e ficou vazando a água, né, Binho? E aí a gente ficou sem água esses dias. A água voltou hoje. A água ontem? O Binho tá falando que foi arrumar ontem, mas para algumas pessoas a água tá chegando hoje, porque até chegar, encher os canos, né, Binho? Para algumas pessoas a água tá chegando hoje. Então,
Essas pessoas ficou sem água esse tempo todo. Mas é a gente mesmo que arruma. Alguns canos ficaram expostos, que a gente veio fazendo valeta de lá aqui, né? Mas alguns canos ficaram expostos mesmo, né? Porque ali é uma plantação e tal, e volta e meia tá passando alguma roçadeira, alguma coisa assim. Então, é difícil pra gente deixar certinho embaixo da terra. Mas aí, por estar exposto, pegou fogo na estrada ali no mato e acabou queimando o cano. E aí o pessoal ficou sem água. E vocês que tiveram que fazer comprar o cano, tudo é vocês que fazem. A compra de cano, compra de materiais para executar o trabalho é toda a gente. Não vem nada de ninguém. Assim, a gente recebe alguns tipos de doações e tal, mas nada relacionado a materiais. Também, né? Tipo, todo mês vai ter essa verba. Isso, né? E as doações que a gente recebe também, não digo doações de dinheiro, digo doações de materiais, talvez, né? Mas essa questão aí do dinheiro, quem cuida é o Binho, né? A gente fala para ele, Binho, precisa fazer tal coisa e tal, a gente vai precisar de tanto em dinheiro, ou você faz o orçamento pra gente, para fazer a compra, e isso tudo é o Binho que faz, né? Porque ele é o tesoureiro agora da comunidade, né? E foram definidos alguns cargos aí na associação, né? E o Binho é o tesoureiro. Primeiro tesoureiro. Que legal. Olha só. Gente, partindo aqui da educação, qual que é a escola mais próxima daqui? Silvana, se você quiser responder, qual que é a escola mais próxima? Aonde as crianças vão para estudar? Rutilamos, né? Rutilemos é a escola municipal, né? Que é a mais próxima, e tem o Salinha Borean também, que é... Mais próximo, assim, quantos minutos? Qual Vamos falar assim, bairro? andando, quantos minutos? De carro, quanto tempo? Tá, andando talvez uma meia hora, né, Silvana? 40 minutos. Mas fica em que Estadual bairro também. essa escola? Ela fica... Mais que Aqui. 40 minutos também, eu acho que dá mais 40 minutos, eu acho, talvez. No Aquiles. Fica no No Aquiles. Aquiles. É um pouco Longinho, distante. né? É um pouco distante. Maria De Cecília carro, 5 a 10 minutos. De carro é bem rápido. Tem o Maria Cecília, que é o estadual, tem no João Paz, que é o Colégio Olímpico, e tem o outro militar também. E aí, essa questão, né, que vocês falaram que conseguiram o ônibus, o ônibus leva em cada uma dessas escolas ou ele deixa Todas um as ponto? escolas. Ah, entendi. Todas as escolas. E como que vocês conseguiram isso? Olha, foi muita luta, viu? Quem nos apoiou bastante, que eu até falo, através, por isso que a gente tem aquele, como chama aquele negócio no chão lá? Aquele negócio jogado lá, Não, você fala. trulho. Das pedras lá. Isso, foi o como que é? Aquele lá, o Luiz Garcia. Luiz Garcia. É Luiz Garcia? Não me lembro se é Luiz Garcia. É ex-deputado. Ele, antes de começar a eleição, já estava vindo aqui, ajudando a gente, tudo. Através dele e o conselho tutelar que a gente conseguiu aquilo ali. Deu a maior força pra gente. Isso foi em que ano que vocês Foi conseguiram o ônibus? O ano passado. Depois de Tantos 6 anos, né? Olha, a reportagem veio aqui, fez uma reportagem com a Letícia, que não está aqui também, poderia estar, né? Acompanhando os filhos dela, que são 3. Às vezes as crianças nem queriam ir para a escola, porque era muito longe. Graças a Deus, quantos anos a gente conseguiu, viu? A gente Sim. conseguiu Na essa conversa luta. até com o pastor, né? Ele tinha falado sobre levar e algumas pessoas ficarem lá esperando a aula acabar de tão longe que era pra Isso, aconteceu pra bastante. Aconteceu poder bastante. voltar. Para as pessoas terem dimensão da distância, né? Sim, meu neto, inclusive, ele não ia para a escola. Minha filha é preguiçosa, tem 22 anos, é preguiçosa. Então, ele nem ia para a escola. Ó, tem um projeto, também leva o projeto para Marista, para CEPAS. Eu fiz marista. Então, nossa, está sendo muito bom levar as crianças para creche também. É que assim, que se você for caminhar 5 a 7 quilômetros na beira de um lago e árvores em volta, é muito simples. É um E você lazer. não, Já é é um difícil, lazer. né? Você não tá sendo obrigado a fazer isso, né? Você não precisa fazer isso para chegar até um ponto que você, né? Você faz porque você quer. Agora, você caminhar 6 a 7 quilômetros para chegar à escola num sol quente, que Chuva. né? Sol quente, chuva, sem contar quando chove aqui, como que fica esse bairro aqui, né? Porque não é pavimentado, então vira uma lama só aqui.
empoça muita água em vários lugares. Então, Sim. aí é o difícil. Não é você caminhar 7, 8, você caminha até 10. Na sombra, você caminha até 10. É o sol. O problema mais para as crianças era o sol. A gente que é adulto, a gente aguenta um pouco mais, né? E as crianças que tem que caminhar tudo isso? Isso é complicado. E tem mais uma, né, que meus netos, as crianças, foi muito discriminado de chegar na escola, né, Wagner? Tudo suja. Nossa, foi muito triste isso, né? Foi não, a gente sofre isso ainda até hoje, né? Não, quando as crianças iam a pé, tem muitos que chegavam sim, suja lá, sabe, não deixavam entrar. Aí a criança vinha embora chorando. Era chamado A de pé de escola barro, não na deixava pé de entrar? Todd. Agora, graças a Deus, não está acontecendo mais isso. Por conta do ônibus, né? Que Isso, acaba... isso. Eles não chamam mais atenção, porque antes tinha uma atenção. Mas de falta também da escola de compreensão, né, sobre a situação. Insensibilidade também com a situação. Mas a minha filha já falou de relatos que as pessoas falam lá, o pessoal do Flores do Campo, ó, os pés de Todd chegando. Isso acontece, discriminação. Não só parte das crianças também. Sim, os adultos. Discriminação contra a gente também. Se a gente for procurar um emprego, o pessoal ficar sabendo que é do Flores do Campo, não dá emprego de jeito nenhum. Não dá emprego de jeito nenhum. Uma pessoa que morava aqui foi mandada embora do serviço porque morava aqui. Você lembra o João? Foi mandado embora do serviço porque ele morava aqui. Então acontece. Sem contar que a maioria tá aqui também são pessoas pretas, né, Silvana? É. É outro Isso fator, também. né, de corte É um dado. também, né? Eu fiquei pensando aqui no período da pandemia, que as crianças precisavam acessar a internet para conseguir estudar. Como que foi aqui? Não. Não foi? Não foi. Talvez na Gleba, talvez na Gleba isso funcionou, no Maria Cecília, que é um bairro vizinho, talvez funcionou, né? Esse negócio da internet, a pessoa estudar pela internet, talvez funcionou lá, mas aqui não. Aqui não funcionou. A gente tinha internet aqui, mas nem todos tinham um celular para usar. Verdade. Né? Como o Binho falou, que foi taxado como de extrema pobreza, né? Nós somos um bairro de extrema pobreza. Então, não é todo mundo que pode comprar um celular. Eu ouvi relatos, e isso só o que eu ouvi, que algumas crianças andou ganhando um celular, né, Silvana? Sim, mas crianças que estavam estudando lá pela região leste ganharam. Que andou ganhando um celular para poder estudar. Mas só, se eu falar que foi 2, 3, talvez. E também, né, quando eu estava estudando também teve essa parte de dar, mas aí também é que ponto funciona, né? Porque teve alguns colegas meus que receberam que não funcionava. Então, a que ponto, até que ponto, né? Mesma coisa de você não receber. Isso. É muito complicado. E como a escola fez, né, o acompanhamento, né? Se já na escola as crianças sofrem a discriminação, como que se deu esse retorno da escola com o bairro, né? O retorno da escola. Na pandemia, tem para dizer para você que o retorno da escola só foi chamar a atenção. A escola só fazia chamar a atenção. Se seu filho ficar faltando nas aulas, vai acontecer isso, ele vai perder o ano e tal. É sempre a chamada de atenção. Nunca tentando assistir a gente, né? Saber o que está acontecendo, por que o filho não está estudando, né? Sim. O filho não está estudando porque não tem um celular, cara. Por isso que o filho não está estudando, porque não tem um celular. E aí eles falam, não, se o filho ficar faltando nas aulas que está tendo, se ele não fazer as atividades, ele vai reprovar. O que a gente pode fazer? Né? Eu tenho um celular. Minha filha estudou pelo meu celular. Mas e as outras crianças que não têm? Verdade. Sim. Mas o celular é tão fácil, todo mundo tem um celular hoje em dia. Não é assim? Todo mundo tem um celular hoje em dia. Vocês não têm um celular? Cara, vem dar uma volta no Flores do Campo. Vem ver que a pessoa não tem um feijão para comer. Que a pessoa não tem um arroz para comer. Você vai falar de um celular para ela, nem sabe o que é. Eu falo assim, pode ser um pouco de exagero. Mas a pessoa não tem nem um feijão para comer, cara. E ela vai ter um celular. Se ela tiver um celular, ela vende para comprar um arroz. É assim que funciona. Aí ela vai falar que não estudou, que todo mundo tem acesso a um celular e à internet. A internet aqui tá boa agora. Porque uma empresa resolveu colocar a internet fibra aqui, igual nos outros bairros. Ela resolveu pôr a internet fibra aqui, né? Não foi para ajudar,
ajudar pra gente, não foi pra ajudar a gente, não, né? Foi pra ganhar o dele. Capitalismo, Mas gente. melhorou pra gente, é claro. Mas a internet que a gente tinha aqui é a internet a rádio. Internet a rádio. É. Você vai fazer um download de uma foto ali, você esperava 10 minutos esperando download de uma foto que foi mandada pelo WhatsApp. Uma foto de kbytes, não era nem mega, uma foto de kbytes, você ficava esperando ali um tempão pra carregar. Então... Oi? Quando veio a internet de fibra? Não. Anteriormente era a internet a rádio. Quando veio? Faz tempo que já tem? Faz 6 meses. Acho que vai fazer quase um ano já, né, A Bia? nossa internet vai fazer um ano já. Já vai fazer um ano já a nossa internet tá aqui. Mas tudo é muito recente, né? Se for pra pegar o tudo muito panorama recente. 7 anos, né? A tudo muito comunicação recente, melhorou recente, depois da né? internet, a comunicação melhorou. Mas assim, na época da pandemia mesmo, quando pegar a pandemia, era a internet a rádio. Todo mundo sabe que a internet a rádio, isso é aquela internet de escada que você pegava o telefone, que não sei quem lembra isso na época, né? Claro que não era mais dessa forma de discador e tal, mas era uma internet a rádio, qualidade. horrível, qualidade horrível. E caro, extremamente caro. Pra você ter noção, a internet que veio de fibra ótica aqui, a gente paga uma mensalidade mais barata até com a internet com muito mais megas, gigas até, né? Pior que é verdade. Uma internet bem melhor, com um valor bem mais acessível pra gente Lá da do que a minha internet a rádio que a gente tava pagando uma Lá fortuna. da minha casa pra pegar até aqui. Aí eu ainda falei pro pessoal da internet. Eles falaram, não, a gente tem internet fibra ótica. O pessoal que tinha internet de rádio aqui. Não, a gente tem internet fibra ótica. Falei, então por que vocês não colocam lá? A gente não tem estrutura e tal. Eu falei, põe que senão vocês vão perder mercado. Eu falava assim, vocês vão perder mercado. Porque todo lugar que eu vou, eu converso com a pessoa e falava, pessoal, põe uma internet lá no Flores do Campo que vocês vão ganhar dinheiro. Todo lugar que eu ia, eu falava. Eu chegava nas coisas de internet e falava, põe uma internet lá que vocês vão ganhar dinheiro. O pessoal precisa de internet de verdade lá. Aí a parte externa aparecendo, o Eu ventilador chegava... externo. Não, só que isso era por mim mesmo. Eu passava no lugar, eu vi um negócio de internet fibra, eu chegava lá e falava, pessoal, vai no Flores do Campo, coloca uma internet de fibra ótica lá que vocês vão ganhar dinheiro. Ah, mas não tem estrutura no Flores do Campo, não tem poste e tal. A gente foi dar uma volta lá, não tem poste pra colocar as coisas. Eu falei, dá um jeito, cara. Coloca lá que vocês vão ganhar dinheiro. Aí eu sempre falando pra internet que era rádio, falando pra eles, vocês vão perder mercado. Põe a internet fibra de vocês aqui, senão vocês vão perder mercado. Foi o que aconteceu. A nossa internet chegou, colocaram a internet fibra e eles perderam mercado. Porque hoje em dia, se tem 2, 3 pessoas usando a internet, a rádio é muito, né? Então, eles perderam mercado por causa disso. Eu sempre falei. Mas, assim, nada formal. Nunca cheguei lá, sou representante do Flores do Campo, coloco a internet lá, nada formal. Eu sempre chamava atenção para eles para isso, né? Então, questão de internet tá boa agora. Boa não, tá razoável, né? Tá indo. Tá estável, né? Tá que estável, pode cair. Mas na pandemia, não, era impossível estudar. Era impossível estudar pela internet, né, Bia? Impossível, né? Até o WhatsApp demorava para carregar. Imagina uma mensagem ou uma videoconferência, né? Que o pessoal fala. Uma videoconferência é impossível. Agora vamos entrar um pouquinho na parte da saúde, né? Como que é aqui para vocês? Como que vocês... Vamos supor que vocês precisam ir no pronto-socorro ou fazer uma consulta médica. Aonde vocês vão? A gente vai no posto mais próximo, né, Silvana? No Aquiles. Aquiles Steng é o posto mais próximo que a gente vai. Daquelas minutos. A gente fala próximo aí, mas ele tanto tá a mesma coisa da escola. Tá na mesma 40 minutos para ter o Se for acesso. andando, e aí, uma pessoa cadeirante, né? Eu penso 2 vezes. Como é que também. vai até esse lugar? Sem contar que tem o acesso aqui que é ruim, né? Ah, mas aí eles falam, mas pra gente ir assistir as pessoas na comunidade é ruim pra gente por causa do acesso, estraga o carro e tal. Só que quando a gente vai, estraga a perna, né? Não é o carro. Essa é uma fala da UBS? É uma fala da UBS. A UBS, quando a gente fala, porque eu sei que eles assistem as pessoas, os idosos, as pessoas que não podem ir até o posto. Eu sei que a UBS tem um carro, que é da prefeitura, que vai até essas pessoas. É a equipe da saúde da família, É justamente para isso. Da família. Isso, é justamente para isso. Só que aqui é muito difícil. Chegou até vir algumas vezes, né, Silvana?
Mas algumas vezes, não vou dizer que vem todas. Não. Eu tô dizendo algumas vezes para não ficar meio. Só veio uma vez. Né? Uma vez. Meio estranho assim falar que não veio. Veio umas vezes assim, mas poucas vezes. A gente precisa de assistência todos os dias. E quando acontece uma emergência, o SAMU vem aqui? O SAMU entra. Demora. Dia de chuva é mais complicado para ele entrar. Demora muito. Esses dias nós fez uma chamada aí, né, Binho? Fez uma chamada aí, eles demoraram mais de 1h30, a gente desistiu. Nós mesmo colocamos o senhor no carro ali e levamos até o hospital mais próximo, que é o Zona Norte, né? Nós mesmos, porque se a gente for esperar por ambulância, a ambulância demora muito. A ambulância já está a caminho, é o que eles dizem. A ambulância já... Mas ela já está na rua, a gente liga para cancelar. A gente liga para cancelar ainda, tá, gente? A gente liga para cancelar. A gente liga lá e fala, pessoal, a gente já levou no médico a pessoa que estava precisando, aí vocês cancelam a ambulância. Nossa, mas a ambulância já estava chegando. Ia chegar quando? Já faz 1 hora. Né? Então, a sede do SAMU fica a 20 minutos, né? 25 minutos, é no centro, a sede do SAMU. As ambulâncias geralmente estão na rua, às vezes está na Zona Norte, porque tem que estar para cá. Da Zona Norte até aqui são 5 minutos de carro. Então, por que demora 1 hora? Mas estavam vendo, tinha outras pessoas na frente. Mas que tamanho que é essa fila? Né? Qual que é essa fila? A gente quer saber qual que é essa fila. Mas a fila é de prioridade. Tá. E a gente não tem prioridade? Né? A gente precisa de algumas prioridades também. Tem pessoa, já teve vezes de acontecer acidente feio, né, Binho? E a pessoa precisa de assistência rápida. Mas eu vou precisar. Se for depender disso, se a gente for depender deles, eu sinto muito de dizer, não vai. A gente mesmo que tem que pegar um carro, levar as pessoas, né, os doentes. Cara, e a gente não pode fazer isso. Todo mundo sabe. Acontece um acidente, a pessoa caiu de um telhado. Ela quebrou ali. A gente não vai mobilizar a cervical dela e mobilizar as coisas, as partes do corpo dela para não quebrar. E se a gente pega de uma forma errada para levar no hospital? Mas a gente tem que fazer. Vai deixar morrer? Né? E é uma recomendação justamente desse poder que está demorando para vir, né? Que não segue com toda os critérios. O seu próprio protocolo, né? Acaba interferindo. Você já falou, né, sobre isso, sobre essa questão de... Nós já estávamos falando mais como transporte de emergência, né? Mas e o transporte público? Como que vocês conseguiram? O transporte público a gente não conseguiu, assim, porque a gente conseguiu e depois tiraram de novo, né? Do antigo, que agora tá em outra cidade, né? Ele tava aqui, do promotor... Tavares, o Paulo Tavares, do Ministério Público, através dele. Eu não vou dizer que ele ajudou a gente bastante, porque é o trabalho dele. É o trabalho dele. Fez a obrigação. Eu costumo dizer que eles são funcionários nossos. Eles não sabem disso. Parece que eles não sabem disso. Mas são funcionários nossos. A gente paga nossos impostos. E até mais. E até mais, né? A gente paga nossos impostos. Então são funcionários nossos. Mas é que ele fez assim, ele ajudou bastante a gente aqui. Ele ajudou bastante a gente. Não vou dizer que não. Ajudou bastante, né, Binho? Só que daí ele foi transferido para outra cidade ou outro estado, se eu não me engano. Em que ano que o ônibus começou a circular por aqui? Sou péssimo com data. O Binho Você sabe. lembra, Silvana? Eu não me lembro também. De 2018 para 2019. De 2018 para 2019. Circulou 1 ano e meio no máximo. Circulou 1 ano e meio? O Binho tá falando que circulou 1 ano e meio no máximo. O que circulou. Porque aí como foi se deteriorando, né, Binho? Por causa das devidas chuvas, né? As estradas... Foi bem mais prático tirar do que arrumar, né? Isso. É mais fácil tirar o ônibus do que ficar arrumando o ônibus, né? Ou arrumar a estrada. É mais fácil tirar o ônibus. Ele entrava aqui ou tinha pontos específicos? Ele entrava dentro da comunidade. Ele ia até o final, né, Binho? Até no barracão, na verdade. Ele ia até no barracão e voltava. Nas imagens vão ver onde é o barracão, vão se localizar certinho, que ele ia até o barracão e voltava. E de quanto em quanto tempo tinha o ônibus? De 1 em 1 hora. Tempo, hein? Isso, até as 8 da noite. Quem trabalha até as 10,
esquece. Se trabalhou no shopping, nunca mais volta pra casa. Esquece. E parava onde a galera que depois não conseguia pegar o ônibus? Onde que é o ponto mais O próximo? ponto mais próximo que a gente tem agora, né, Bim? Porque não é... Não, agora a gente tem o ponto de cima ali. Agora. A gente tem um ponto de cima que fica a 400, 500 metros, né, Bim? Será que dá 1 quilômetro? Depende do local onde a pessoa mora, é claro. A gente faz a medição da entrada, né, Binho? Da entrada até lá dá uns 400 a 500 metros. Mas se a pessoa morar lá no final ali, ela vai andar mais de 2 quilômetros até chegar ao ponto de ônibus. E a gente tem pessoas que acordam 5 horas da manhã para chegar 8 da noite aqui. Ou 10 da noite, né, Binho? Parece aquela Verdade. mata lá. Quem acorda 5 horas, o Binho tá falando que quem acorda 5 horas da manhã tem que pegar o ônibus no Catuaí, né? Porque o... Verdade. Isso. Aí o ônibus no Catuaí é um pouco mais... eles são mais rápidos. Ele começa 5h15 e aí eu acho que de 15 minutos tem outro ônibus e tal. Ali não, ali é 1h30, 2 horas para vir o ônibus ali. Então a pessoa caminha 2 quilômetros para chegar até o ponto e ela tem que esperar 2 horas para o ônibus chegar. Então, se a pessoa trabalha até tarde, ela vai chegar aqui que horas em casa, né? Então, o trajeto fica maior do que o tempo de serviço. O trajeto para chegar até o serviço e para sair do serviço e chegar até em casa fica maior do que o tempo de serviço que você trabalha. E você não ganha para isso, né? Exatamente. Você só ganha para também trabalhar. algo que... sobre a coleta seletiva, né? A coleta de lixo. Porque também... Que é seletiva. Isso. Que não chega aqui. É seletivo, que selecionaram as pessoas, os bairros para coletar. E o Flores do Campo, não. Esquece o Flores do Mas Campo. é que quem mora aqui na principal consegue, é longe, mas vai até a entrada. E as Isso. pessoas, se um idoso mora na última rua, por exemplo, como que faz para chegar até... Então, para o idoso é mais difícil. A gente tem casos de cadeirante que mora mais profundo aqui, né, Silvana? Né? Tem casos de cadeirante. Como é que ele traz o lixo dele até na portaria? Complicado. Aqui nós somos um bairro. Parece um condomínio? Parece. Parece um condomínio. Porque tem uma entrada e uma saída, né? A mesma entrada é a saída. Mas não é um condomínio, né? Nós somos um condomínio rico, não é um portão fechado. E não tem grades pro lado de fora, então... É rua aqui normal. Aqui não parece, mas é uma rua normal que dá para o caminhão de lixo ir até o final e pegar o lixo das pessoas lá. Não, mas aí tem uma lixeira na frente que todos colocam. E essa lixeira não comporta o lixo de todos. A gente estava falando de 1.218 unidades e a gente tem quase 80% ocupada. São 1.218 unidades e quase 80% ocupada. Vamos dizer aí, 80% ocupadas. Então, vamos por aí que cada família tenha 5 pessoas, certo? Quantas pessoas não tem morando no Flores do Campo? E aí, a nossa lixeira não comporta o lixo de todos. Só uma. É uma lixeira que a gente tem, não comporta o lixo de todos. E aí o que acontece? Acaba de um lixo caindo no chão e tal e tal. Quem limpa? Silvana, que pega pessoal. Vamos limpar, pessoal. Silvana articula o pessoal, né? Tem que limpar essa lixeira e tal, essas coisas a gente faz. Né? Lixo, alguma coisa do tipo. Você quer comentar sobre isso, Silvana? Eu deixo por Wagner, ele comentou agora comigo. Posso deixar por aí. A Silvana não tá falando muito, que ela não tá muito bem hoje. É mas... só a presença ilustre eu já falei pra ela que era acrescenta importante. super. Ela que era importante, pelo menos ela tá, assim. A gente tá falando muito sobre a questão do poder público, né? Você acha que o poder público, ele está a fim de ajudar as pessoas do Flores do Campo ou não? Não faz questão? O que você acha? Tem setores? Não? Não tá afim. Pode até dizer que sim. Eles podem até dizer que sim. Não, eu tô falando eu não. Eu digo que não. Eles podem até dizer que tá afim de ajudar. Mas isso não é verdade. É demagogia pura. Porque eles já vieram aqui, visitaram e tal. Eles dão aquela olhada, né, Binho? Aquela olhada por cima, né? Ai, pisamos no barro do Flores do Campo. Olha aqui, tiram uma fotinha deles ali. Mas não é terra vermelha, né? aqui, a cidade? Eles tiram Então, uma fotinha deles ali e tal. Estivemos hoje no Flores do Campo
e o Flores do Campo precisa ser resolvido, aí aparece na mídia. Vai só tirar uma selfie, né, só com os tira uma moradores. selfinha, e depois... Realidades periféricas. Aí sabe o que o prefeito fala? Que ele não pode fazer nada. Ele não pode fazer nada. E aí a última conversa que a gente teve com o prefeito, que a gente falou pro prefeito, falou, prefeito, Flores do Campo fica em Londrina. Ah, mas lá é federal. Eu falei, mas tá onde? Tá em Cambé? Tá em Biporã? Tá em Londrina. E se Zona acaso o Norte. empreendimento tivesse sido concluído? Então aqui também Aham. não iria ter coleta de lixo, não ia ter nada. Sabe o que nós costumamos dizer, eu e Binho? Que o Flores do Campo faz o trabalho do prefeito. Porque assim, como a gente recebe os refugiados venezuelanos, eu não estou dizendo que a gente, que somos os acolhedores, né, os melhores acolhedores, mas a gente acolhe essas pessoas. Elas vêm morar aqui, né, porque elas encontram aqui uma oportunidade e a gente ajuda essa pessoa quando ela precisa de alguma coisa, um arroz, um feijão. Às vezes ela não tem fogão, não tem nada para cozinhar. As pessoas doam comida para ela até ela se firmar, até ela conseguir comprar um fogão e um botijão de gás. Então, o trabalho dos refugiados em Londrina está sendo feito pelo Flores do Campo, pela comunidade Flores do Campo. Não é pelo prefeito, não é pelo prefeito. E para A gente está ajudando o política prefeito. para fazer isso, da assistência social tem. Existe mas essa não, política, né? Não é existe. efetiva, né? Os órgãos para fazer esse tipo de trabalho com os estrangeiros existe, mas é o Flores do Campo que faz. Aí vem uma pessoa de lá, né, e fala assim pra gente, mas eu fiquei sabendo que estão tratando mal os venezuelanos aqui. Fiquei sabendo que estão tratando mal. E o prefeito trata bem? Eu falei assim, mas como assim tratando mal? Ah, não, porque estão sendo colocados em casas lá embaixo. Aí eu mostrei pra pessoa que tem venezuelano morando, como eu tô há bastante tempo aqui, eu consegui uma casa mais pra cima. Tem venezuelano vizinho meu. É meu vizinho, mora do lado da minha casa, mora lá em cima. Podemos dizer que é uma localização privilegiada, entre aspas, né? Porque não é privilégio nenhum, mas podemos dizer que é isso. E aí, eles vêm falar pra mim, chegou em mim e falou assim, não, mas a gente ficou sabendo que eles estão sendo maltratados. Eu falei, não, quem tá maltratando realmente eles mesmos é a prefeitura. Porque aqui estão sendo acolhidos. Estão sendo acolhidos. Ah, mas vocês estão colocando eles muito lá pro fundo, eles estão concentrados lá no fundo. Falei, então vocês têm que olhar direito, conversar com cada pessoa, ver se é realmente os venezuelanos que tá tudo lá para baixo. E se eles estão lá para baixo, talvez porque escolheram. Né? Talvez porque escolheram, essa casa aqui é melhor para mim ficar. A gente não sabe qual que é o critério da pessoa que chega, né? Oi? O Binho, por exemplo. O Binho é conhecido na comunidade aqui, ó. Conhecidíssimo na comunidade, é o tesoureiro da comunidade. A comunidade confia no Binho. Ele mora numa casa lá embaixo. E aonde ele mora lá não tem nem cobertura as casas de baixo, assim, né? Na sua ainda tem, né, Binho? No Binho ainda tem, mas as casas de baixo, assim, o vizinho dele mesmo não tem cobertura nenhuma na casa. Tem gente morando ali, o Binho tá morando ali, lá embaixo. Que é bem longe da entrada da comunidade. Ele poderia, assim, ele tem tempo de Flores do Campo. Ele mora aqui desde o início. Ele poderia falar assim, não, eu que tô na frente aí, o pessoal me respeita e tal, eu vou arrumar uma casinha pra mim lá na entrada, como eu fiz. Mentira, colocaram eu lá. Mas Colocaram lá porque na época eu tava com a minha filha nova e tal, e eu precisava ficar saindo. A moça me encontrou no dia de chuva, que eu até então eu não tava junto com o pessoal assim na frente, né? Daí ela chegou, não, você tem que morar mais à frente, tal, você tá com filha nova e tal. E me colocou nessa casa que tinha acabado de desocupar. Por isso tô morando lá até hoje. Mas... Tem esse processo também, né? Desocupar alguma casa. Sim, e aí quem faz esse papel e quem faz papel é a gente, Silvana. quando eu vim pra cá, eu peguei as piores casas, sem janela, sem nada. Então, o pessoal que tá chegando agora tem que dar graças a Deus. Estão pegando casa ótima. Não é porque chega, a gente já tem que colocar aqui na avenida. A gente coloca lá para depois trazer o pessoal para sempre. Porque tem gente que quer chegar, já quer pegar a casa tudo certinho. Não, tem que gastar igual a gente gastou. Antigamente a gente cagava na sacolinha, né? Era até engraçado, né, Binho? Era até engraçado, você ia fazer assim, puf, da cabeça. Não sei se você viu uma foto minha. Não sei se você viu uma foto minha no início que eu tô furando Falta uma de fossa. saneamento básico. Eu tô furando uma fossa na chuva. Tem uma foto minha que eu tô furando uma fossa. Você lembra, Binho,
de uma casinha que eu morava lá no comecinho, né? Tem alguma foto sua também, acho que fez com de água. Eu tô a gente furando já uma sofreu. fossa na chuva, a fossa cheia de água e eu lá cavando com a fossa lá pra poder, né? Então, nós já porque sofremos rede de bastante, esgoto né? não tem também. Aham, falando sobre estrutura, né? Porque você tá falando que tem algumas casas que não tem porta, outras que Sim, não tinham janela. Mas a estrutura em si, do material mesmo que ela foi construída, é uma estrutura boa? Gente, a Silvana teve que se ausentar porque ela não tá muito bem hoje, tá? Mas a gente vai seguir com o Wagner. Aí, retomando, Wagner, eu gostaria de saber sobre a estrutura das casas, né? Vocês já falaram que algumas não tinha porta, não tinha janela quando vocês chegaram, mas a estrutura em si, do que foi construído pela empreiteira, você considera como material bom, material ruim? Tá dando defeito, tá rachando? Como que é? Assim, a estrutura da casa em si, em tese, ela é boa. Em tese, ela é boa. Ela é feita de pré-moldado, né? Não sei se como vocês já viram aí, ela é feita de pré-moldado. Ela é colocado placas de alumínio e depois ela é enchida com... Ela é preenchida com concreto, né? Ela é preenchida com concreto, então eu acho que é uma estrutura boa. O local não é bom. Aonde foi colocado não é bom. Mas a estrutura, eu acho que sim. Você diz local exatamente do que, né? Você tá porque, falando quando você pra diz mim, isso? aqui é um terreno acidentado. Né? Então, o local não é legal para pôr a casa. Você Talvez diz a estrutura seja até boa, mas nesse local pode ser que ocorra alguma Você coisa, fala né? da questão do solo? Da questão do solo. Eu falo da questão do solo. Não sei se vocês repararam, mas próximo ali tem um ribeirinho. Foi feito um muro eu não sei se chama muro de arrimo. E esse muro, ele é gigantesco. Gigantesco, ele tem cerca de, vamos pôr aí, uns 10 metros, talvez, Nossa. de altura. Perigosíssimo uma criança cair lá, talvez até, né? Ele tem essa altura e ele é próximo do ribeirinho também. Tem um ribeirinho que passa ali e pra mim aquele ribeirinho tá morrendo, eu já disse que ele tá assoreando. E eu acho que é devido à construção aqui. Eu tenho pra mim que é devido à construção daqui, né? Tá muito próximo do ribeirinho, a construção tá irregular, totalmente irregular. Eu tenho pra mim que eu gosto de ler, né? Então eu tenho pra mim que tá irregular isso. E como o terreno é acidentado, eu acho que pode correr algum risco de alguma construção desabar, sim. A estrutura em si, eu digo o concreto, os ferros, legal. Mas o lugar que tá, não. E outra, tem a questão também. O povo fala que dá para continuar aqui a construção e tal, terminar e tal. Eu acho que não. Eu, por mim, acho que não. Por exemplo, sabe essas caixinhas que vocês colocam as luzes, colocam as lâmpadas? Você tem que deixar essa parte feita o buraco, tem que deixar aberto. Quando você joga o concreto, essa parte já tem que estar formadinha ali, porque você não fura esse concreto. Esse concreto é dificílimo de furar. Com furadeira, com maquita, é horrível, não consegue furar. E você também não pode mexer na estrutura, você não pode cortar mais as paredes, né? Você não pode cortar a parede dessa casa, porque você já vai mexer na estrutura, então não pode. Então essas caixinhas que você, para colocar a luz, elas estão todas fechadas. Todas fechadas. Ela já não é aberta, então você teria que furar para pôr. Já não pode mexer na estrutura, então não pode furar. Ah, mas dá para pôr canaletas. Eles falam que põe umas canaletinhas, né? Dá para pôr canaleta. Não sei, não sou construtor, mas eu acho que aqui está condenado algumas construções ali embaixo e tal, né? Tem lugar ali embaixo ali que dá para você entrar debaixo da casa, assim, você entra debaixo da fundação, assim, da casa mesmo. Você consegue ver o piso. Sim. Na parte de baixo ali, você consegue ver o piso. Você entra debaixo dela, porque a água, como a enxurrada começou a passar ali, começou a cavar o buraco por baixo da casa, entendeu? E aí tem lugar que dá para você ver embaixo da casa. Então, Pensando que... Pode concluir. então acho que é isso, pode falar. Pensando que era um projeto federal, lá, como que a Isa tinha colocado? 2013. Então, lá do início, eles já escolheram um terreno que tinha todas essas questões, mas não estavam nem aí
para a população que iria habitar. Você Se e eu já sabe era, pra é um quê, projeto. né? Você e eu sabe pra quê que eles Projeto de escolheram esse extermínio, terreno. na verdade. Você e eu sabe pra quê. Você já pensa no extermínio. Eu penso em outras coisas, é claro. Né? Todo mundo sabe por que eles fizeram isso, colocaram num lugar acidentado e tal. Totalmente E afastado de tudo. receberam muito mais, né? Receberam muito mais dinheiro do que era. Falaram que a obra estava 80% completa, sendo que não temos 40%, né? 40%, mas falaram que estava 80%. Eu tenho para mim que quando vai fazer, eu acho que primeiro a pavimentação e tal, para depois começar as casas. Eu não tenho. Algumas construções eu já vi assim. Aqui começou diferente, né? Então, é mais para. Né? O Você ideal seria que os governantes daqui de Londrina olhassem realmente para essa realidade e colocasse as famílias em um outro lugar seguro. No outro local. Para ter realmente uma política habitacional que pense nas demandas do Flores. Terrenos urbanizados. Olha, eu sou tão leigo nessas coisas. Terrenos urbanizados. Isso é simples, cara. E a gente tem tanto, a Coab tem tanto terreno aí. A gente citou vários para a Coab no grupo de trabalho. Nós mesmos citamos. Mas parece que a Coab nem sabia que existia, que era deles. Ai, mas a gente tem que ver se é nosso. Falou desse jeito. E esse diálogo com a Coab, ele parou? Como que tá agora? Ele tá paralisado, esse diálogo com a Coab, com os outros órgãos que estavam participando. Então tá meio parado esse grupo de trabalho. Mas a gente tinha um grupo de trabalho. A gente, sim, pra gente não tava andando esse grupo de trabalho. A gente citou alguns terrenos, né, Binho? Que poderia colocar as famílias, né, Binho? Aí eles citaram um terreno bem ruim lá no João Turquino, né? Terreno bem ruim, um terreno empedrado. Quem morou lá sabe, eu morei no João Turquino já, Campos Verde, em Cambé morei. Então eu sei que aqueles terrenos lá em pedra, você não consegue furar 1 metro de fossa nem nada. Então é terreno empedrado. E novamente querendo fazer algo errado, né? E aí eles falaram, tem um terreno perto do João Turquino. Eu falei, aquele terreno para nós não dá. E aí eles queriam colocar em cada terreno 2 famílias e tal, essas coisas, sabe? E aí eu pergunto para eles, a tirar o Flores do Campo vai colocar onde? Vai colocar onde? A gente já falou lugares que pode ser colocado o Flores do Campo. Aí eles falam assim, mas esse terreno, ele era nosso, aí a gente passou pro DR, e daí agora a gente tem que pegar de novo, né, Binho? É assim que era a conversa deles, né? Quando a gente citava um terreno, né? O do contorno norte, né? Isso, é o terreno do contorno norte, eu acho que ia ser o contorno norte lá e tal, aí depois desistiram, não vai ser mais contorno norte lá, daí mudaram. E aí aquele terreno lá, dá para colocar a gente lá, né? Só fazer terrenos urbanizados, é simples. Não é, tipo assim, para nós não é, mas para eles é. Eles não querem resolver o problema do Flores do Campo, é simples. Mas essas famílias não podem ficar sem lugar para morar. Não pode. As pessoas que moram no Flores do Campo estão inscritas nos programas da Coab. Só que assim, faz muitos anos, eu tenho até para você que eu nunca ouvi falar, que não se cria um programa para abranger essas famílias que somos chamados porque tem o 1, 2, né, para famílias que têm um pouco mais, né? Nós somos o 0, né, o Binho? De extrema pobreza, né? O 0, né? Não tem. Para essas pessoas que não têm salário, que se você não recebe até determinado valor, você não pode. Se você não está com o nome limpo, então esquece, né? Lá na Coab você já assina um papel que está escrito assim: você só vai ser possível você ser contemplado com a casa se o seu nome estiver limpo. Quem tá com o nome limpo hoje em dia aí, né? Então a coisa mais difícil é o nome limpo. A gente tá lutando para regularizar, mas não é fácil, cara. Com certeza. Eu acho que a gente já pode ir encaminhando pro final, né? Tem uma pergunta que ele queria comentar, que é sobre
Pacaranha, o ônibus, que... Verdade. Ah, é verdade. O Contextualiza prefeito, né, isso. o Binho? Segundo o prefeito de Pacaranha, ele ficou sabendo que tinha um local em Londrina. Binho, você quer falar aqui? E tinha água, luz e casa. Você quer falar aqui no microfone? Acho que fica mais fácil. Senta aqui. Eu acho que senta ali. Não, que daí eu só repasso. Aí tinha um local com casa, água e luz. E o prefeito fretou o ônibus e o ônibus despejou os venezuelanos, um ônibus cheio aqui em cima. O Binho tá falando o Binho tá falando, e a gente presenciou isso, é claro, é que para mim lembrar de nome de cidade, essas coisas, é difícil, né? Eu pedi até pra anotar ali, que é Pacaranha e Roraima. O prefeito de lá, ele ficou sabendo que aqui no Flores do Campo tinha lugares para as pessoas ficar. Daí o que ele fez? Ele tirou o problema da cidade dele e mandou para outra. Ele fretou um ônibus e esse ônibus deixou os venezuelanos, os estrangeiros aqui, na porta de entrada aqui, para descer para Flores do Campo e só com a roupa do corpo, sem nada, para morar para cá. Então, tá resolvido o problema da cidade dele, né? Quanto os estrangeiros, né? Tá resolvido. E quem que resolveu? Flores do Campo. Flores do Campo que resolveu. E o problema do prefeito de Londrina também. Deixa eu fazer uma pergunta. A polícia circula por aqui? Circula. A polícia circula. Assim, nosso relacionamento com a polícia agora tá bem mais tranquilo, né, Binho? Tá bem mais tranquilo. A polícia faz alguns projetos aqui, né? A polícia militar e tal. Mas no início foi muito difícil. Foi muito difícil. No início teve vezes a gente tinha medo de acontecer reintegração de posse aqui, né? As polícias entravam numa velocidade aqui que, olha, eu tenho para dizer para você que é 80 km por hora nessa estrada de chão, né, Binho? Você achava que a viatura deles ia decolar. E essas crianças que tá brincando na rua? Cara, quando eu ouvia um barulho lá em cima, nós escutava um barulho muito alto, que nós sabíamos que eram as viaturas descendo. É assim que nós sabíamos que a viatura estava descendo. Com o barulho das viaturas. Nós já saía correndo, tirando as crianças da rua, com medo de uma viatura atropelar uma criança. Então, isso acontecia. Isso acontecia. A nossa relação quanto à comunidade e polícia militar agora tá bem melhor. Eu volto a dizer, tá bem melhor. Né? Uhum. Porque já foi bem ruim. Teve vez deles entrar com um escudo ali, aquele monte de policial tudo enfileiradinho, certinho assim, com o escudo, e batendo nos escudos, xingando todo mundo. É o que acontece. Vocês sabem, vocês é da periferia, vocês sabem como que é. Vocês é preto, sabem como é que é, né? O povo preto sofre, cara. Aí o povo fala assim, vocês estão sendo... isso é mimimi. Isso é mimimi. Eu queria ver eles participando do mimimi aqui. Esse mimimi aqui. Vem participar desse mimimi aqui. Se acordar de madrugada 3 horas da manhã, com as polícias chutando as portas. E o mimimi? Sim. Você não consegue ficar em pé. Essas pessoas que falam que é mimimi, não conseguem ficar em pé na hora que a polícia chuta a sua porta lá. Você vai lá atender eles lá. Atender, assim, em termos, né? Você vai atender a polícia lá. Eu quero ver se ele consegue ficar em pé, tanta tremedeira que dá na perna. Você não sabe o que vai acontecer com você. Você não sabe. É de madrugada, é escuro, né? Eles estavam tratando isso aqui como se fosse um cenário de guerra. Um cenário de guerra, né? Não mais. Não mais, espero que não volte, né? Do jeito que a gente está articulado aqui também, eu acho que não volta a acontecer. Mas espero que não aconteça, né? Espero que não aconteça. Mas, pra gente, no início aqui, foi muito difícil. A relação com a Polícia Militar estava muito complicada. Melhorou muito. A Polícia Militar tá vindo fazer projeto aqui dentro, né, Binho? Elas fazem doações aqui dentro, então ela está sempre aqui dentro do bairro. E a gente está mais habituado com a polícia militar aqui dentro. A gente está mais habituado com ela. Eles passam até cumprimento, né, Binho? Sendo coisa que era impossível acontecer, né? Hoje em dia eles passam, bom dia, boa tarde. Eu vejo isso da polícia militar, estamos mais próximos deles. Mas, assim, a gente já sofreu muito aqui, hein, por causa disso, hein? E o... Opressão mesmo, né? Sim.
E a política da assistência social, o CRAS, que costuma fazer visitas, eles chegam até aqui? CRAS, CREAS? Olha, visita do CRAS, Binho, se eu tiver errado, você me corrige aí. Mas eu acho muito difícil a visita do CRAS aqui. Não acontece. A gente que tem que ir até o CRAS, que é até um pouco mais longe da escola. O mais perto fica no Maria Cecília, né, Binho? Divisa Luiz de Sá com Maria Cecília. Perto da... É 10ª ali, Binho? O 5º distrito? O 5º distrito que tem ali. Perto da Igreja Católica. Porque vocês apontaram um dado. O IBGE veio, fez lá a estatística, diz que o bairro está em extrema pobreza. Sim. Essa política específica lida com essas questões de vulnerabilidade social e não chega. A educação, os professores também, a escola não chega. A saúde, a equipe da saúde da família também não chega. De todas as políticas que chegam, que agora está melhor, foi a política de segurança, que no momento teve diversos confrontos, né, ali, embate, mas que chegou. Também aponta para um dado que vem de todas as favelas, né? A política que sempre chega é a de segurança pública, que bom que está melhor agora, né? Mas que... A gente costuma dizer que se ninguém entra no Flores do Campo... A gente costuma dizer que se ninguém entra no Flores do Campo, a polícia entra. Então, assim, alguma coisa está errada. Mas a polícia entra no Flores do Campo. Lembra daquela música do Racionais, né? Do IBGE foi e nunca mais voltou. E é exatamente isso. E até helicóptero veio aqui. Eles vieram, e o preço do combustível do helicóptero, vamos dizer, é caríssimo, né? Fizeram o helicóptero tá direto aqui, né, Binho? Então aí é perguntar, para que vem as políticas no território, né? Exatamente, acho que é sobre isso. Eu acho que você que tem lá nessa cara, perguntar. E aí falando um pouco também sobre a exposição da França. O nosso podcast, ele tem o objetivo mesmo de que a própria comunidade se torne protagonista das suas vivências. Não é a mídia que vai falar, e o pessoal do Flores é isso. Você, enquanto morador do Flores, quais são as potências deste território? Você tinha comentado sobre a exposição. Fala um pouquinho dela e de outras potências que eu tenho certeza que tem aqui. Primeiramente dizer que nós do Flores do Campo, eu digo aí mais de 90%, né? Se você falar, 90%, eu digo mais de 90% aí são trabalhadores, né? Então, eu já digo que isso é uma potência, porque somos as pessoas, somos os trabalhadores, né? Sim. Nós somos a classe trabalhadora. É a gente que presta serviço, né? A gente que presta serviço, a gente que vai lá nas empresas, a gente que trabalha, né? Acorda cedo, 5 horas da manhã. Para mim, essa é a potência do Flores do Campo. E que gasta também, né? É importante a gente falar sobre isso. Que gira a economia, gira a economia da cidade e até mesmo do país. Essa, para mim, é a potência e a mais principal do Flores do Campo. Mas também a gente já teve casos aqui a gente teve uma exposição que foi feito fotos do Flores do Campo na França, de algumas pessoas, né? Da Aninha, né, o Binho? A foto da Aninha tá até na França, cara, bem legal. A Aninha é uma criança preta, eu costumo dizer preto, eu não gosto de falar negro. Eu acho que negro, eu acho pejorativo, eu costumo dizer preto, né? Ela é uma criança preta, e tem uma foto dela até na França, já foi feita uma exposição na França e tal, bem legal. E ela é linda, nossa, ela é perfeita. A Aninha. Filha da Marília, é bom citar isso, que ela é a filha da Marília. Ela não tá mais aqui com a gente, né? A Marília não tá mais aqui com a gente, mas ela morou muito tempo, né, Binho, com a gente aqui, né, Binho? E aí morou bastante tempo com a gente aqui. Ai, que legal. Eu acho que é isso, né? O nosso bate-papo. Tem alguma coisa que você gostaria de falar? Um recado que você gostaria de dar para quem não conhece? Queria passar um recado, sim. O meu recado é assim. Tenho várias coisas para falar para o prefeito de Londrina, mas o foco não é esse. O meu foco é o seguinte. Eu quero que as pessoas enxerguem o Flores do Campo não só pelas coisas ruins que as pessoas têm colocado na mídia, né? Como aqui eu estou tendo espaço para falar e eu sei que é a minha voz que vai ecoar e não é a voz da mídia, né? Porque eu costumo dizer que a mídia é comprada e ela só coloca o que convém, né?
ela edita, corta as suas coisas, como já foi feito várias vezes aqui, né? Temos umas que é bem razoável, que trabalha mais ou menos com a gente, fala o dia a dia, como que a gente está passando, mas mesmo assim tem aqueles cortes assim que elas não querem mexer com outras pessoas. Então, como é só eu que estou falando, eu quero falar para as pessoas que vai assistir esse podcast, essa entrevista, que se tiver vontade, cara, vem aqui no Flores do Campo, procura a gente. Eu quero visitar o Flores do Campo. Pô, pode vir visitar, cara. Flores do Campo não é essa violência que vocês assistem, não. Não é essa violência que vocês veem na TV. Porque vocês veem na TV. Violência tem em todo lugar. Você vai lá na Gleba, só tem bandido no Flores do Campo, é o que eles dizem, né? É o que eles dizem. O Uber aqui é um sacrifício você pegar um Uber, né? Mas eles falam, só tem bandido no Flores do Campo. Então na Gleba não tem. Na Gleba não tem? No Bela Suíça? Não tem bandido lá? Tem, cara. E é um dos piores bandidos tá lá. Os maiores bandidos estão pra lá, né? Aqui tem bandido, cara. Vocês querem saber? Nossa, eu vou falar a verdade pra vocês. Tem bandido. Aqui tem bandido. Mas também tem no bairro vizinho ali, no Catuaí. Tem bandido no Maria Cecília. Tem bandido em Londrina inteiro, cara. Então bandido tem em todo lugar. Tem no Brasil todo. Até na Noruega tem bandido, que a Noruega não é o país perfeito, cara, que vocês acham? Tem bandido lá também. Então, cara, tem bandido em todos os lugares. Aí vocês querem taxar o Flores do Campo como se só tivesse bandido? A maioria aqui é classe trabalhadora que presta serviço para vocês. A maioria aqui são trabalhadores que prestam serviço para vocês que moram na Gleba, que limpa a sua casa, o seu banheiro, que você faz suas necessidades. Quem limpa é a gente. É a gente que limpa. Então somos a classe trabalhadora. E a gente não está se humilhando por isso, não. A gente está trabalhando só. A gente só está trabalhando. Isso não é humilhação pra gente, não. Não sei se é para vocês. Se vocês veem a gente meio por cima, assim, achando que isso é um tipo de humilhação, não é, não. A gente tem orgulho de trabalhar. A gente tem orgulho do trabalho. Muito obrigada. Arrasou. Gostaria de agradecer também a Silvana, né, que não pôde estar agora no final, mas muito obrigada. Eu que agradeço. Eu que agradeço vocês. Pra gente é muito bom essa proximidade que vocês estão tendo com a gente agora, de mostrar, né, para as pessoas, né, a nossa voz, ecoar a nossa voz. É isso que a gente precisava, né? Vocês estão tá sendo unido o útil com o agradável, porque vocês vieram aqui e tá fazendo ecoar as nossas vozes. Esse trabalho que vocês estão fazendo é demais, é da hora. Vamos aplaudir. Muito obrigada. Eu agradeço.